dizendo para você nessa noite, tenha paz no seu coração. Tenha paz no seu coração. Não se turbe. O Pai sabe do que você precisa. O Pai conhece a tua estrutura. Aleluia. Salmo de número 125. Eu vou pegar uma tradução aqui, que eu tenho muita Bíblia. Mas tem uma que eu gosto muito, fazia tempo que eu não lia ela. Eu fui lá na minha gaveta, no meu estante, peguei uma dessas Bíblias. Nos diz assim: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e para sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Israel. Se o mal governasse, até os bons começariam a fazer o mal. O Senhor Deus ser bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Glória a Deus. Tem uma outra versão aqui que eu vou ler. Deixa eu me ver aqui. Que diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a justiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor afligirá. E o castigo dado aos malfeitores, haja paz em Israel. Amém, glória a Deus. A segurança do crente, crise, né? Às vezes passamos por crises no meio na fé, muitos passam por essas crises de fé, momento difícil, mas estamos aqui para falar combatendo as crises de fé. Como você vai combater a crise da fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, que acreditam, que confiam. Combater a crise de fé através da palavra, da oração, da comunhão com Deus. Os próprios discípulos de Jesus, na certa feita, tiveram esse momento de crise de fé. E Jesus disse: ó homens de pouca fé, por que duvidaste? Então ninguém está livre de passar por uma crise, irmãos. Não existe super crentes, não existe. Super profetas, super pregadores, todos nós somos seres humanos e podemos passar por isso. Agora, não é aceitar a crise, não é se acomodar com a crise, mas se levantar e tomar atitude para que Deus venha fazer algo na sua vida. Amém? Glórias ao nome do Senhor para sempre. Aí vemos aqui um salmo glorioso, que diz o seguinte, no salmo de número 125. Escute aí. Este é um salmo que era louvado quando os judeus que não moravam em Jerusalém peregrinavam uma vez por ano para a celebração de 3 festas principais de seu calendário litúrgico. Eles possivelmente foram escritos em algum momento em que alguma nação estrangeira estava oprimindo Israel. Ou então, quando da época do governo de um rei em Judá, que não temia o Senhor, houve vários reis que não temeram ao Senhor, houve reis que pecaram, fizeram o povo pecar, levou o povo à idolatria, mas em contrapartida, houve reis muito bons, homens tementes, um deles foi o rei Uzias, o rei Ezequias, homens que levou o povo à renovação espiritual, homens que levou o povo de volta ao culto de adoração, celebração, homens que levou o povo de volta a buscar a face do Senhor, como está no dia de hoje. Nesse salmo nós podemos perceber como o crente pode se comportar em momentos de dificuldade, em momentos de situações difíceis. A crise é algo que fugiu do seu controle.
A crise, ela surge no momento em que algo, o controle das suas mãos não dá mais. Você não consegue mais controlar com as suas próprias mãos. Então, vem esse momento de crise, nós sabemos que o Senhor está no controle. Aleluia. Louvado seja Deus. Combatendo as crises de fé. A Bíblia diz no Salmo 92 que o justo florescerá como uma palmeira, né? No Líbano. É coisa gloriosa. Se você trazer a história da palmeira, o significado da palmeira. Vamos lá. O que faz você sair da crise de fé? Eu sei que nessa noite, muita gente, você que entrou agora, talvez esteja já passando por isso, ou já passou, ou pode chegar a passar. A gente pode perceber que o crente, como ele se comporta diante disso, como ele deve se comportar diante de dificuldades e peregrinação. Assim como eles, nós também somos peregrinos aqui. Caminhamos nesse mundo em direção à eternidade. Primeira coisa, lembrar-se das promessas do Senhor. O versículo 1 nos traz a primeira promessa. Qual é? Aquele que confia no Senhor, aquele que tem firmeza no Senhor, aleluia, como monte de Sião. Confiança no Senhor, aqui não pode ser confundido jamais com um tipo de pensamento positivo, tá? Confiança não é um pensamento positivo, não. Não é nada disso. Confiança no Senhor é algo muito forte, que em contrapartida vem através de uma palavra que Deus falou com você, de algo que Deus usou alguém da própria palavra, ou seja, ele vai cumprir as promessas. Os que confiam no Senhor têm que estar firme, porque chega aquele dia que você questiona, será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que Deus vai cumprir? Quem já não passou por isso? Aí você acha que o tempo de cumprir a promessa já acabou. Você acha que o tempo de acontecer a promessa já passou? Não, é nada disso. O tempo de Deus é diferente do nosso. Aleluia. A fé, ela te motiva a crer. Viu? Quando você baseia a sua vida na palavra de Deus, ela te motiva a crer. Aleluia. O Salmo 119, se não me engano, o verso 49 e o verso 50, diz assim, o salmista diz, Senhor, tu me fizeste promessa e nela me fizeste esperar. O que me consola, o salmista diz, o escritor, é que a tua palavra me vivifica. Ele diz, Senhor, tu me fizeste promessa e me fizeste esperar na promessa. Sabemos que o tempo da espera, ela traz uma lacuna, ela traz uma insegurança, ela cria uma incerteza. O próprio pai da fé, Abraão, passou por isso. Ele passou por esse momento de incerteza, ao ponto que Deus chamou ele para ver as estrelas. Olha que coisa gloriosa. Deus chama Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, para ver as estrelas. Deus reafirma a promessa a Abraão, que ia dar um filho a ele. Abraão visualiza pela fé as promessas de Deus. Ele viu o conteúdo da promessa de Deus. Ele acreditou. Deus chama ele fora da tenda e mostrou as estrelas do céu. Disse, Abraão, olha as estrelas do céu. Se você pode contar, conte. Será que as pode contar? Assim será a tua posteridade. Deus estava reafirmando as promessas. Mas só que o tempo trouxe uma certa insegurança, um certo medo de que a promessa não se cumpriria. E isso abala a fé, estressa o estresse da fé. Esse título reúne elementos opostos no campo da emoção. E o estresse, ele mexe com a emoção. O estresse, quando ele alcança um pico muito alto, ele traz sérios problemas emocionais, sérios problemas físicos, reações no organismo, de ordem física, psíquica, traz tantas coisas. O estresse provoca queda de cabelo, traz nervosismo, traz ansiedade. É isso que Deus está dizendo para você. Seja firme na promessa. Aleluia. Firmeza não significa que não haverá momentos. Escute. Não é pensando, não, eu estou firme, não vai vir. Vai haver momentos em que você vai se sentir abalado. Vai ter momento que a sua fé vai ter um declínio. Aleluia. Não significa que não haverá momentos em que nossos sentimentos não possam ser abalados. Não é um estado humano. Ou não significa que os fatos da vida não afetarão o nosso humor, a nossa alegria, porque nós somos humanos.
E como humanos, nós estamos sujeitos a vivenciar esse momento turbulento. E como ser humano, eu e você, estamos sujeitos a viver esse momento difícil. Não tem como, irmãos, não existe super crente, mas existe um super Deus, um Deus grande. O versículo 2 diz a segunda promessa: para os que confiam no Senhor, serão o quê? Como um monte de Sião que não se abala. Aqui fala de ordem geográfica. Geograficamente, Israel fica em um planalto cercado por montanhas altas. E o salmista utiliza essa ilustração dessa paisagem geográfica para falar da proteção do Senhor na vida daqueles que nele confiam. A aplicação desse texto é glorioso. O que temos que fazer para nós? Não é coisas que nós temos que fazer, mas existem situações que vêm calamidade, doença, desemprego, infortúnio. Vem, pode acontecer? Pode. Ah, mas eu confio em Deus. Tá, eu também confio. Eu sou uma mulher de fé. Se eu estou pregando há 31 anos, é porque eu sei da certeza da minha chamada e tenho fé. Mas isso não significa que eu não possa sofrer um infortúnio. Não significa que você, meu irmão, você pode ter uma fé enorme, mas chega aquele dia que você acorda de manhã, misericórdia, parece que o mundo caiu em cima das suas costas. Tem aquele dia que parece que você virou uma panela de pressão, de tanto estresse, pronto a explodir. Todos nós passamos por isso. A aplicação desse texto diz que ninguém está livre de passar por infortúnio. Mas a mensagem que traz aqui é proteção. Deus vai cercar você. Deus vai cercar a sua casa, a sua vida. Uma proteção na sua vida. Aleluia. Essa proteção é para te manter na presença de Deus. Essa proteção que o salmista diz, aleluia, assim como os montes cercam ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor te cercando, para te manter firme, dizendo: filho, olha para mim. Filho, eu não esqueci da promessa, não. Então, irmãos, nessa proteção, nós podemos ter a certeza, aleluia, que nós somos protegidos. Isso no aspecto espiritual. E nós temos que ter certeza que mesmo que venham os levantes, mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as calúnias, mesmo que venham as adversidades, os seus desígnios estão te protegendo. Eu quero que você se mantenha firme na minha presença. Aleluia. Agora aqui uma outra promessa de livramento é o verso 3. Vamos ler aqui? Deixa eu pegar outro texto aqui mais que dá para entender melhor. Espera aí. Verso 3. Glória a Deus. Eu estou com umas 3 Bíblias aqui na frente. Eu amo isso. Amo tudo isso. Que diz assim: os cetros dos ímpios não prevalecerão sobre a terra dada ao justo. Tem outras traduções. Deixa eu ler uma outra aqui, uma segunda Bíblia. Vamos embora lá. Glória a Deus. Aqui, ó. O cetro do ímpio não prevalecerá, é a mesma versão, na terra dada ao justo. Viu? Porque você depende do Senhor. O povo de Israel era muito... Eu estou com dificuldade para falar por causa da garganta, estou com a garganta irritada. O povo de Israel era dependente de Deus. Sofriam avalanches, sofriam disciplinas quando desobedeciam a Deus, sofriam, viu? De repente, o povo de Israel, há momentos que eles começaram a crer em deuses estranhos. Lembra quando eles pediram para Arão fazer um bezerro de ouro? Porque Moisés estava demorando descer do monte. Deus estava falando com Moisés, entregando as tábuas da lei. E o povo disse: ó, Moisés está demorando. Faz aqui, pega os brincos, pega os braceletes, pega as pulseiras e faz o Deus. Esse Deus se irou, disse Moisés: desce, porque o povo está pecando, o povo está idolatrando, o povo está voltando para a sua idolatria. Mas o povo de Israel viveu consequências também. Deus cobrou deles dos seus pecados de idolatria. Então, qualquer um aqui, irmãos, pode acontecer isso. Não tem como, é algo assim que é fatídico. Mas vamos lá. O Senhor diz que está dando livramento. Aleluia. Livramento por quê? Em dado momento, algum rei de Israel, rei ímpio, estava dominando Israel. O salmista aqui faz uma referência que o cetro, quem usa cetro? O rei. O cetro do ímpio não vai permanecer
na tenda do justo. E o salmista está dizendo assim, olha, essa dominação não vai durar muito tempo. Não vai ser prolongado. Esse domínio que esse rei ímpio está sentado no trono não vai prevalecer. Porque o Senhor vai fazer alguma coisa. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias, muitos não se salvariam. Estamos vivendo esse tempo de dias abreviado. E o salmista diz, olha, o cetro do ímpio, esse rei ímpio, esse rei mau, esse rei idólatra, ele não vai permanecer na terra que Deus te deu. Não vai permanecer. Aleluia. Interessante como, após o salmista incentivar a confiança em Deus, ele ora pedindo a ação de Deus. Olha que coisa gloriosa. O salmista que está falando. Ele incentiva o leitor, incentiva eu e você a confiar em Deus. E logo em seguida ele vai para a oração. Ele ora pedindo a Deus que entre em ação. Que Deus faça algo para que a fé do povo não entre em desespero. Ele faz uma oração, aleluia, para que nesse momento a fé daqueles que esperavam em Deus, esperam em Deus, não caísse em declínio novamente. Senhor, age em favor do seu povo. Ao orar, o salmista está ensinando que deveriam confiar no Senhor e não ficar passivo, aleluia. Deveriam também ter uma atitude. O salmista está dizendo assim, olha, você também deve orar. Ah, mas Deus me fez promessa, vou deitar na rede. Não, você também vai orar. Tem promessa de Deus, vai orar, continua na oração. Entendeu? Mesmo que você tenha promessas, eu tenho várias promessas. Muitas já se cumpriram, muitas estão se cumprindo, mas com tudo isso eu não posso deixar de orar. Eu tenho batido a mesma tecla constantemente, seja nos cultos, seja em congresso. Eu tenho falado, irmãos, Deus está dizendo para a igreja orar, para o povo orar. Quando o salmista pede para o povo ir orar, aleluia, é necessário estar em oração. Por quê? Em oração você consegue ter discernimento para receber auxílio de Deus, desculpa, em meio às aflições. Quando o salmista ora e Senhor, faz bem para o teu povo, é na perspectiva de mantê-los firmes. Porque a nação de Israel, o povo de Deus, teve sua crise de fé. Lembra de Moisés, quando estava com o povo em frente ao Mar Vermelho? Ei, Moisés, e agora? Nós vamos morrer aqui. Você trouxe nós para morrer aqui? Lá no Egito não tinha sepulcro? Lá no Egito não tinha de sepultar nossos corpos? Você trouxe nós para morrer aqui? E Deus disse assim, Moisés, por que clamas a mim? Você já tem a vara, já te dei autoridade. Toca nas águas. Atrás vinha o exército de Faraó. Na frente, o Mar Vermelho, aquele paredão enorme. Eles não tinham para onde correr. Mas o Senhor chegou na hora certa. Aleluia. Sabemos que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisa que a gente fala assim, aonde está o bem aqui, missionária? Tem situações que você atravessa, que eu passo, que eu digo, aonde está o bem? Como que vai extrair o bem daí? Se a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem, então eu vou confiar. Mas eu estou vendo a tragédia, eu estou vendo a discórdia, eu estou vendo o problema, eu estou vendo a luta, eu estou vendo a enfermidade. Vai concorrer para o bem. A Bíblia não mente. Deus está chamando você para um crescimento espiritual em Cristo. O salmista agora faz referência àqueles que cedem diante de pressões. Não ceda diante de pressões. Aleluia. Porque o momento era difícil, havia um rei ímpio, com o cetro da impiedade. E muita gente deixou se contaminar, não suportaram as tentações. Eu conheço uma determinada irmã, não vou citar o nome, que possivelmente ela esteja assistindo. Ela tem uma suposta amiga, é crente, bleiana, tá? E a mulher vive jogando na loteria para ficar rica. Vocês acreditam nisso? Ela saiu do Egito, mas o Egito não saiu dela. A mulher vive comprando loto fácil, Mega Sena, etc, etc. Por quê? Essa pessoa não... eu quero ficar rica.
O dinheiro é a raiz de toda desgraça. O dinheiro é bom. Você precisa de dinheiro. Precisamos. Porque o dinheiro é o que controla o mundo, é o dinheiro. Precisamos de dinheiro para tudo. Para pagar as contas, comer, sustentar a família. Mas como é que um crente, uma crente descrente, vive enfiado em jogo? Eu espero que você não faça isso. Eu espero que você não corra para a mão de agiota. Porque Deus tem poder de abrir uma porta. Deus tem poder de abrir um escape para você. Aleluia. Nós estamos vivendo. Vigia contra a tentação. Vigia contra a opressão. Naquele momento havia um rei ímpio dominando. Mas o salmista diz, o cetro do ímpio, o cetro da impiedade, não vai permanecer na tenda do justo. Não vai permanecer na terra que Deus deu para você. Aquele que está usando de engano não vai ficar na sua vida. Aleluia. Aquele que está usando de engano para desestimular a sua fé não vai ficar no seu caminho. Aleluia. Aquele que está tentando levar você para o caminho, desviando a sua fé, não vai permanecer. Deus está dizendo, olha para mim. O salmista faz referência àqueles que cedem. Não ceda sob pressões. Eu conheço um irmão aqui na região de Caieiras, aqui próximo, Caieiras. Deus prometeu a ele era solteiro, queria se casar, usou a minha vida, que daria para ele um bom emprego e daria filhos. Deus cumpriu o emprego, Deus cumpriu o casamento, Deus cumpriu. Escute aí. Eu não lembro o nome dele, mas eu conheço muito ele. A gente se viu há pouco tempo atrás, bem antes da pandemia. Aí não conseguia engravidar a esposa. E o médico chega e diz assim, olha, o único jeito é fazer inseminação in vitro na clínica, em uma clínica. Ia ficar só a primeira entrada, mais ou menos 15 mil reais. Escute o que é que Deus fez. E ele disse, vou ter que mexer no meu fundo de garantia para fazer esse tratamento minha esposa engravidar. Mas Deus prometeu, eu vou ter que fazer isso. Estava tudo certo, procurar uma clínica conceituada para dar uma entrada de 15 mil reais. Ele foi ao banco. Deus mandou eu contar esse testemunho. Eu nunca contei isso. Eu conheço ele, mora aqui em Caieiras. Ele foi ao banco para sacar o dinheiro. E disse, meu Deus, eu poderia guardar esse dinheiro. Jesus deu o casamento. Jesus deu o primeiro emprego, casamento e o apartamento dele. Agora eu vou mexer no meu dinheiro, o pouco que eu tenho para fazer isso. Deus, o Senhor pode fazer isso. E ele foi para o banco para sacar o dinheiro, para levar na clínica, para pagar o tratamento da inseminação da esposa para engravidar. Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso, que a hora que ele está indo para o banco, o telefone toca. A mulher dele do outro lado. Amor, eu tenho uma notícia para te dar. Eles falam, eu estou grávida. Por isso que a Bíblia diz que Deus é socorro bem presente na angústia. Por um instante a fé daquele homem vacilou. Ele ouviu o conselho da esposa, eu vou sacar o dinheiro, eu vou dar entrada na inseminação, na clínica, eu vou. Mas o Senhor, aleluia, tinha dito que ia dar filhos a ele. E Deus deu, e é um menino, deve estar hoje com 3, 4 anos, não sei a idade dele ao certo. Na hora que estava indo para o banco, olha o livramento de Deus. Não ceda à pressão. Porque tudo que o inimigo quer nesse momento é poder pressionar a tua vida, a tua fé. Dizer, vai por este caminho que vai dar certo. Fulano fez, Ciclano fez, aleluia. Deus está dizendo, ei, eu vou vir encontro de socorro. Eu vou trazer resposta de oração. Aleluia, os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, a minha proteção, eu estou cuidando de você, para você se manter firme. Aleluia. O salmista diz, aleluia, o cetro da impiedade não vai contaminar a sua vida. Deus trata com o ímpio, Deus trata com o perverso. Aleluia. Às vezes você trabalha num ambiente hostil que mexe com a tua fé. Eu lembro há muitos anos, isso eu era solteira. Eu trabalhava numa empresa de restaurante industrial. Nós servíamos
alimento para as empresas. E eu era responsável só pelas saladas. Eu fazia salada para muita gente, para 3 empresas. E um dia entrou uma funcionária. E essa funcionária chegou chegando, sabe? Querendo mostrar que chegava para bagunçar. E olha que eu não estava firme na fé, hein? Eu não estava lá essas coisas todas não, mas Jesus sempre me guardou. Eu estava igual o crente Raimundo, sabe? Um pezinho aqui, um pezinho lá. E quando todo mundo olha, você viu que entrou? Nossa, a menina é perigosa. Nossa, porque isso, porque aquilo. Eu falei, escuta aqui. Ela vai chegar a completar 2 meses. Nossa, como é que você sabe? Eu falei, eu não tenho medo dela. Ela não vai completar 2 meses aqui nessa empresa. Sério, fica tranquilo. E ela chegou criando confusão, tentando mexer. Aí olhou para mim e falou assim, você é crente, né? Eu falei, sou. Posso ter meus defeitos que for, mas eu sou crente. Espírita, kardecista, roxa. E às vezes a pessoa está num ambiente tão hostil que te pressiona a sua fé. E isso é perigoso. Estamos vivendo em ambientes hostis à fé. Ambientes que nos levam a perder a nossa fé. A pressão sofrida no trabalho, na casa. Às vezes é um filho que não é crente, o marido que é desviado, no serviço, um patrão que só o sangue de Jesus faz aquela pressão. Você se sente cercado num círculo. Não ceda à pressão, porque se agimos assim, nós vamos mostrar para eles que nós somos iguais a eles. E quando aquela moça chegou lá como funcionária alta patente, ela chegou como diretora. É porque eu vou fazer, porque vai acontecer, vou mexer com a Cristina, vou mudar de sessão. Falei, comigo não. É porque eu vou fazer, falei, comigo você não vai mexer. Ela chamava Rita. Mas a menina chegou aterrorizando o ambiente. Eu só lembro que eu entrei no banheiro na hora do almoço, falei, Senhor, eu tenho minhas falhas, eu tenho os meus erros, eu sei que eu não estou firme na tua presença, mas dá um jeito dessa mulher aqui. E todo mundo começou, nossa, ela vai trocar você de sessão, e porque isso, porque aquilo, vai cortar suas horas extras. E eu precisava das horas extras. Eu morava sozinha, precisava pagar aluguel, minhas contas. Aleluia, eu era solteira. E todo mundo começou a pôr na minha, tentando me ceder a pressão. Ela vai te trocar, ela vai fazer. Eu falei, não vai. Não vai, porque o meu Deus. Eu falei, lembro que eu sentei para tomar um pouquinho de sol na época de inverno. Eu falei, ela não vai ficar nem 2 meses aqui. Ela tinha alto padrão, menina capacitada, formada em nutrologia, um monte de coisa, nutricionista, tem outras coisas no seu currículo. Então ela chegou chegando, que ia mexer, que ia acontecer, que não queria aquela salada, que ia mudar, ia trazer coisas diferentes. Olhei para a casa e falei assim, Rita, você está fazendo muito barulho, Rita. Só vou sair daqui na hora certa. Não, porque só vou sair daqui na hora certa. Não deu 1 mês. Ela pediu demissão. Nosso Deus é grande. Não ceda à pressão. O salmista diz, eu desejo paz para Israel. Deus está dizendo para você nessa noite, tenha paz no seu coração. Tenha paz no seu coração. Não se turbe. O Pai sabe do que você precisa. O Pai conhece a tua estrutura. Aleluia. O Pai sabe quem você é. Você pode ter a certeza que apesar de circunstâncias adversas, que quer abalar a minha fé, aleluia, oh glória, aleluia, não ceda a pressão de jeito nenhum. Pegou tudo aí, agora levante aos céus comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora me juntar a este povo que ouviu esta palavra gloriosa no Salmo 125. Eu sei que do outro lado dessa tela existem centenas de pessoas que estão com seus documentos, com as suas contas, chave de casa, talvez quem sabe a mensalidade do carro atrasada, a porta de emprego que não abre, Senhor. Senhor, Tu és o nosso socorro. Eu ergo as minhas mãos aos céus pelo Teu povo e pela minha vida. Aqui nas minhas mãos estão, Senhor, os meus cartões que eu também tenho que pagar, Senhor. Pai, eu preciso da Tua ajuda. Eu oro com a minha irmã, com o meu irmão nessa noite, que precisa de um milagre da salvação, o milagre da cura, o milagre, Pai, da reconciliação, o milagre da libertação de um ente querido que está nas drogas, na bebida. Senhor, este irmão que está com as contas atrasadas, que está com os cartões atrasados, Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, é um ato profético que eu faço agora, na autoridade do Teu nome, Senhor. Abre esta porta que está fechada, Senhor, este emprego
emprego que teu filho está esperando, a salvação do filho, do esposo, Senhor. Esta família que está perturbada, esse espírito de contenda que tem, aleluia, trabalhado nesta casa, em nome de Jesus, caia por terra agora. Pai, em nome de Jesus, eu me uno a este povo. A fé é o firme fundamento, e pela fé eu profetizo este ato profético